Bom dia, graça e paz. Estamos aqui no nosso devocional da manhã e hoje nós estaremos lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, do verso 1 até o 5, que diz assim: Mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornará desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara-lhe que feriu os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue será queimada, servirão de pachos ao fogo. Até aqui. Esse texto, capítulo 9 de Isaías, o versículo 6 e 7 é muito conhecido, que é aquele texto que costuma se ler no Natal, né? Porque um menino nos deu, um filho, porque um menino nos deu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o verso 6, principalmente o verso 6, nós lemos muito, vemos várias mensagens na semana do Natal, né? Mas o Senhor me direcionou aos 5 primeiros versículos, que fala justamente para a terra que estava aflita. Não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornara desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. É sobre a Galiléia dos gentios que o Senhor me direcionou nessa manhã. O texto do profeta Isaías é uma profecia acerca do futuro. Ele é uma profecia messiânica. Ele já fala a respeito daquele que viria. Viria sobre a terra que estava em aflição naquele momento. Porque a Galileia, naquele momento, fazia parte da região do Reino do Norte. E tudo o que tinha de ruim, de guerra, de divisões, acontecia principalmente naquela parte do norte da Galileia. Teve uma época que o reino assírio juntou a terra de Zebulon com a terra de Naftali, dominou tudo, tomou conta daquela região. Então, todo o aspecto de guerra, todo o aspecto de violência que iniciava, por onde começava? Pela Galileia. Justamente por isso que o texto fala, a bota do opressor, lá no verso 5 fala assim, a bota do opressor não irá mais porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Ou seja, Isaías estava dizendo que o momento que aquela guerra toda, aquele tumulto todo iria terminar. Só que nós vemos, né? Muito tempo depois que o profeta Isaías traz esse texto, as coisas não melhoram na Galileia, as coisas pioram. O reino do norte é levado pelos assírios e trago lá de outras regiões povos pagãos para dentro de Samaria, que ficava realmente naquela região da Galileia. Então a Galileia começou a ser um ambiente de mais de gentios, mais de pagão. Ela se tornou uma região diferente da Judéia, que era o lugar que habitava mais os judeus, onde estava o templo de Jerusalém. A Galileia realmente se tornou a Galileia dos gentios, como diz o texto que Isaías profetizou. Um local de grande fluxo de pessoas, uma grande morada, e ali o texto no verso 2 fala que o povo que andava em trevas, esse povo da Galileia vivia até no contexto espiritual de paganismo.
A adoração ao bezerro de ouro estava ali, o templo samaritano estava ali. Só que o texto diz que essas trevas, ela viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, ou seja, da guerra, da violência, da tristeza, resplandeceu uma luz. Do que Isaías estava falando? Daquela região que ninguém queria estar. Bandido morava na Galileia, os pobres moravam na Galileia, os minoritários moravam na Galileia, os doentes, coxos, mancos eram levados para a Galileia, porque em volta do templo de Jerusalém, tudo que tinha que estar bonito, né? Então a Galileia, tudo de ruim, estava na Galileia. E o texto fala que na região das trevas, o Senhor fala assim, o Isaías fala, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, como se alegra-se no dia da ceifa. Imagine, pessoa esperando uma colheita muitos anos, muitos meses, e de repente chegou o dia de colher. E é justamente isso que o profeta Isaías está falando, que chegou o dia da Galileia colher frutos de tanto tempo de guerra, de tanto tempo de choro, de tanta miscigenação, de tantas misturas. Quem viria sobre a Galileia dos gentios? Quem viria sobre aquele povo? O profeta Isaías está falando do menino que viria. Né? Ele fala, o menino vos nasceu. O profeta Isaías está falando que a Galileia iria ver esse menino que ainda iria nascer, que a Galileia dos gentios iria receber a luz de Cristo, mas e que a Galileia dos gentios não veria mais a bota do opressor, mas sim a alegria da cura, a alegria de sair das trevas, a alegria de receber a palavra, as boas novas. E nós vemos isso acontecendo lá em Mateus, no capítulo 4. Quando João Batista faleceu, João Batista, primo de Jesus, o capítulo 4 de Mateus, verso 12, fala assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para onde? Para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, aos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: aonde? Na Galiléia dos gentios. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, nessa manhã, que a nossa vida tem passado por momentos muito difíceis, até meio de trevas, né? Nós estamos num período que nosso país vem sendo carregado por discussões políticas. E eu vejo um tempo de trevas. Mas essa treva, ela pode ser dissipada da noite para o dia dentro do nosso coração. Nós não precisamos estar permitindo que essas trevas venham entrar dentro do nosso coração. Por quê? Porque o menino já nasceu. Porque aquele que viria ser o governo, porque Isaías fala, porque o governo está sobre o seu ombro. No momento em que nós permitimos que a luz de Cristo entre realmente no nosso coração, ele passa a governar a nossa vida em todos os sentidos. E aquilo que era trevas, gente, quem iria imaginar que o lugar dos gentios, o lugar dos pecadores, o lugar dos opressores seria justamente o lugar onde nosso Senhor Jesus Cristo iria começar o seu ministério. Cafarnaum, a beira-mar, né? Ele fala, Isaías fala, o caminho do mar. Justamente a beira, Cafarnaum fica na beira do mar da Galileia. E esse Deus que usou o profeta Isaías para dizer que esse Jesus viria para uma terra seca, triste, miscigenada, uma terra que ninguém dava nada, tipo a parábola do bom samaritano, né? Ninguém dava nada pelo aquele homem caído. É esse Jesus que veio para mim e para você. Nessa manhã, as trevas podem até tentar gritar e dizer, olha, eu ainda estou aqui, eu sou um lugar ruim, porque nós vemos ainda quando Jesus pregava, muitos fariseus ficavam dizendo assim, você não tem que falar, você não tem que pregar, você tentavam
minar a ação de Jesus. As trevas podem até tentar minar, mas ela não tem mais poder, porque a grande luz de Cristo já está sobre nós. A única pessoa que pode minar isso na sua vida é você mesmo, porque a palavra do Senhor fala: eis que estou à porta e bato. Jesus veio para os gentios, Jesus veio para mim, para você, Jesus veio para todos os pecadores, porque não há ninguém que peque. Então, todos os dias, o Senhor Jesus se levanta, porque a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs, como eu estou aqui, o Senhor Jesus fala: te preparei um dia, te preparei uma jornada. Basta você apenas aceitar essa luz que eu já tenho preparado para você. A opressão, ela não dura para sempre. O choro não dura para sempre. Nada dura para sempre. Porque sempre, no momento que nós nos dedicamos a aceitar, como os galileus aceitavam, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que multidões sentavam-se o dia inteiro para ouvir a palavra do Senhor. Eles escolheram a boa parte. Eles escolheram estar ouvindo Jesus. E nessa manhã, que você escolha a boa parte, que nessa manhã você entenda que as trevas não têm poder sobre sua vida, que as dificuldades podem até tentar te assolar, mas a palavra do Senhor fala que a grande alegria está naquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Grande alegria há para aquele que deixa Deus reinar verdadeiramente na sua vida. Grande alegria é aquele que percebe que, ainda que não tenha o que comer, não tenha o alimento, mas recebe um maná diário, aquela porção diária, e dá graças por aquela porção daquele dia, grande alegria que ele terá. A palavra do Senhor diz que alegrai-vos sempre no Senhor. Abacuque fala: pode estar tudo difícil, pode estar faltando tudo, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Por que ele se alegra? Porque as trevas não têm mais poder. Porque a região que havia em trevas recebeu aquela luz, e aquela luz veio para mim e para você. Nessa manhã, que a luz de Cristo brilhe completamente de meio das suas adversidades. Que seja enfermidade, que seja um problema espiritual, material, financeiro, uma doença. Deixa a luz de Cristo entrar nesse dia e deixa Ele governar, porque Ele fará o melhor para você. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra que o Senhor colocaste no meu coração, colocaste para falar através desse vídeo com os seus filhos e comigo também. Dá-nos uma terça-feira abençoada. Dá-nos uma terça-feira cheia de luz e da Tua presença. Dá-nos uma terça-feira direcionada pelo Espírito Santo. É isso que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Beijo. E até amanhã, se Deus quiser.